Recados da Casa Espírita Mensageiros do Bem. Zelando pelo respeito e cuidado com todos, permaneceremos com as atividades presenciais da nossa casa suspensas até segunda ordem devido ao coronavírus. Todas as segundas-feiras, nossas palestras continuarão de forma online no nosso canal do YouTube às 20 horas. Nesse momento, pedimos que coloquem sua água para fluidificação. Ao término da palestra, iniciaremos a irradiação à distância. Neste período das 21 horas, entre em sintonia com seu anjo da guarda, na certeza que estarás recebendo todas as energias necessárias para seu refazimento e equilíbrio. Fiquem conosco e excelente palestra. Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar conforme nos perdoaste e nos perdoas a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sentimos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que, por isso mesmo, as faltas alheias poderiam ser nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadece-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Assim seja. Boa noite, meus amigos. Meu nome é Rodrigo, sou trabalhador da Casa Mensageiros do Bem. Gostaria de agradecer mais uma vez o convite da casa por essa oportunidade. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o perdão. Justamente por quê? Porque nós precisamos praticar diariamente o perdão para que ele entre na nossa rotina, para que ele se torne algo comum nas nossas vidas. Eu sempre gosto de buscar a origem da palavra para tentar compreender melhor o sentido e o poder que as palavras têm. E a palavra perdão, ela tem origem do latim da palavra perdonare, que significa, por sua vez, duas terminologias aqui, o per, que significa total ou completo, e o donare, que é doar, entregar-se, dar-se por completo. Então, uma tradução ao pé da letra, ela seria, perdonare seria doar-se por completo ou doar-se em plenitude. E o que significa doar-se em plenitude? Plenitude é porque quando algo é pleno, ele transcende o dom da vida. Logo, perdoar-se em plenitude é restituir a vida a quem nos ofendeu por algum motivo. E a pergunta fica, por que restituir a vida? Jesus dizia que toda ofensa ou maldade, em menor ou maior grau de escala, não importando, é um atentado da morte contra a vida. Ou seja, quando você tem uma ofensa, você tem uma maldade, você tem um atentado contra a vida. Por quê? Porque essa energia de maldade, essa energia de ofensa, ela repele sobre o nosso planeta, ela reage no nosso planeta, tá? Toda energia ruim, ela acaba se transcendendo. E aí justamente que surge o perdão. O perdão ele surge para restabelecer a ordem da vida, ele surge para dar um novo início a um vínculo que foi quebrado. Tá? É um recomeço. Desde o início da criação da Terra, o ser humano ele é colocado em frente às provas.
Nós estamos aqui num planeta ainda de provas e expiações, passando por uma transição planetária, que daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais. Então, desde o nosso momento que nós encarnamos aqui, no nosso dia a dia, nós somos colocados à prova, nós somos colocados aos testes diários. E o perdão, ele vem justamente para nos auxiliar, ele vem como uma ferramenta para sanar esse mal, ele vem como uma ferramenta para resolver este problema. Mas por que é tão difícil, muitas pessoas praticarem o perdão? Ele é difícil justamente porque nós ainda somos seres imperfeitos, nós ainda somos espíritos em evolução, justamente por isso que nós estamos aqui nesse planeta Terra. Toda vez que alguma pessoa ou alguém nos faz mal, isso nos causa uma dor interna, que muitas vezes ela vai em contra a nossa humildade. E justamente por isso que é muito difícil nós praticarmos o perdão em plenitude, eu diria assim. Mas ele é difícil, mas não é impossível. Justamente por isso, a prática diária do perdão é o que vai nos levar a conseguir ter esse sentimento, deixar de lado todo esse sentimento ruim com muito mais facilidade. Afinal, nós precisamos praticar diariamente algo para que aquilo nos torne algo diariamente fácil de a gente colocar em prática. Exatamente, vamos trazer alguns exemplos aqui. Nós não nascemos andando, nós não nascemos falando, nós não nascemos correndo, nós não nascemos andando de bicicleta, por exemplo. Tudo nós tivemos que aprender desde pequeno e através da prática diária. O perdão é igual. Nós não nascemos com esse sentimento, com essa habilidade de perdoar. Nós não nascemos com isso, porque ele é algo que precisa ser conquistado através da nossa evolução. Por isso que nós precisamos tentar ao máximo praticar isso no dia a dia, para que isso vire algo corriqueiro, algo normal para nós. Vamos trazer um pouquinho do nosso Pai Nosso para essa nossa conversa de hoje, que Jesus nos ensinou. Ele traz muito claro essa necessidade do perdão, que ela fala o seguinte: perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, quando nós vamos fazer uma oração ao nosso Pai, quando a gente vai se aproximar dele, o que a gente pede? A gente pede que ele nos perdoe, Nos perdoe por sermos seres imperfeitos, por nós cometermos erros. E nós pedimos isso a ele. Só que junto dessa necessidade do Pai nos perdoar, vem junto perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se eu vou pedir um perdão ao meu Pai, como é que eu não vou perdoar as pessoas que nos têm ofendido? A gente não pode se colocar numa posição acima dessas pessoas. Isso nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10 da página do meu Evangelho, a página 196. Capítulo 10, ela traz o seguinte: compreendei toda a misericórdia infinita de vosso Pai e não esqueçais nunca de lhe dizer, pelos pensamentos, mas sobretudo pelos atos, ou seja, não é através só dos pensamentos, é através dos nossos atos diários, Perdoai as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos dão ofendido. Compreendei bem o valor dessas sublimes palavras, nas quais não somente a letra é admirável, mas principalmente o ensino que ela veste. Ou seja, nós precisamos colocar isso no nosso dia a dia. Perdoai para ser perdoado. É muito comum a gente ouvir que é preciso perdoar para você ser perdoado. Por quê? Porque a vida é um espelho. Tudo que nós fazemos aqui nessa nossa jornada, tudo que nós praticamos aqui nessa nossa jornada, nós recebemos em dobro. É a questão da lei energética. Tudo que nós emanamos para o universo nos traz de volta. Se eu emano energias positivas, pensamentos positivos, eu vou estar recebendo isso de volta. Se eu emano perdão, se eu pratico o perdão, quando eu pecar, quando eu cometer um erro com alguém, com alguma pessoa,
eu naturalmente vou receber isso também. É uma troca. Né? Então, se praticarmos o perdão, certamente também seremos perdoados em algum momento, diante de alguma injustiça, né, que porventura nós vamos acometer, porque nós somos seres imperfeitos. Tenhamos certeza que nessa jornada nós cometeremos diversos erros. E quando nós cometermos, né, nós também gostaríamos de ser perdoados, porque muitas vezes uma falha que a gente comete, um erro que a gente comete é no calor do momento, é no calor de uma emoção que muitas vezes não pode ser contida, e a gente acaba passando às vezes do limite, às vezes com palavras ou até atos infortúnios, mas tenhamos certeza então que se nós conseguirmos praticar esse perdão, nós também seremos perdoados por essas pessoas que porventura nós iremos machucar de alguma maneira. No Evangelho, ele diz que o perdão está de acordo com as leis de Deus, está de acordo com a harmonia cósmica, né? Deus ele é responsável por manter a harmonia do nosso planeta e de todo o nosso universo. Então, enquanto você não perdoa, enquanto você não consegue colocar esse ato em prática, nós ficamos ligados ao erro, né? Nós ficamos ligados ao ódio, à ofensa recebida. E isso nos distancia, né? Isso nos atrasa numa evolução espiritual e moral, que é um dos nossos grandes desafios aqui nessa jornada. Então, se nós estamos encarnados em um mundo de provas e expiações, que é o mundo que nós estamos nesse momento, lembrando que a evolução dos mundos, conforme o Espiritismo nos traz, nós temos os mundos primitivos, os mundos de prova e expiações, que é o que nós estamos aqui hoje, no nosso planeta Terra, o mundo de regeneração, que é para onde nós estamos indo, é a nossa próxima fase, os mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes ou divinos. Então, o mundo de prova e expiação é um mundo ainda que o mal prevalece. Tá? O mundo de regeneração é um mundo onde já começa a mudar a energia. Aquelas pessoas que não conseguirem entender que é necessário evoluir e por algum motivo não conseguirem colocar isso em prática, o desenvolvimento das leis morais, por exemplo, essas pessoas elas voltam para os mundos de provas e expiações. Após o mundo de regeneração, nós temos os mundos ditosos, os felizes, aí sim a felicidade, o sentimento de bondade, ele prevalece sobre o mal. E o último estágio são os mundos celestes, os mundos divinos, onde que povoam realmente os espíritos de máxima perfeição e de luz. Talvez um dia nós chegaremos lá, mas ainda estamos muito longe disso. Então, portanto, se nós formos analisar profundamente, nós iremos perceber que nós precisamos perdoar as ofensas, nós precisamos perdoar o ato, e não a pessoa. Por que nós precisamos desvincular isso, o ato da pessoa? Porque quando nós cometemos um erro, quando algo acontece, essa pessoa ela só serviu de instrumento, ela só serviu de uma ferramenta para que aquilo acontecesse, tá? Para que isso nos torne realmente, nos traga a possibilidade de praticar o perdão, tá? E conseguimos ter essa evolução, conseguimos passar por essa prova. Mas é muito difícil porque nós, naturalmente, nós linkamos algum mal, algum erro à pessoa. Muitas vezes a gente nem lembra muito bem o que aconteceu, tá? Mas a gente lembra quem foi. E a gente fica com ódio, a gente fica com rancor daquela pessoa, sendo que ela só foi uma ferramenta. Talvez ela só replicou algo que nós mesmos cometemos alguma falha para ela. Talvez não nessa encarnação, talvez não nessa jornada, mas talvez em outra encarnação. Então as pessoas elas são humanas, naturalmente como nós, né? Todas elas cometem os mesmos erros, todas elas têm as mesmas falhas, talvez algumas falhas diferentes uma das outras, mas cometem os erros. Tá? E não podemos lembrar que nós somos espíritos imortais. Aqui nessa jornada, nesse momento nós estamos só de passagem.
Tá? Mais uma de tantas jornadas que nós tivemos e mais uma de tantas que ainda virão pela frente. Ou seja, se nós estamos nesse momento aqui, passando por essa prova, expiação, por exemplo, no momento que nós enfrentamos hoje no dia a dia, com o problema da pandemia, né, do problema desse vírus, nós primeiro precisamos entender que nós escolhemos estarmos aqui, nesse exato momento, acontecendo tudo isso, né? Nós aceitamos vir e nós aceitamos vir, inclusive, com as pessoas que nos rodeiam, com as pessoas que estão no nosso dia a dia, nossos amigos, nossos familiares, e também os nossos inimigos, né? Coloco aqui entre parênteses inimigos, porque a gente não pode ter esse sentimento. Mas todos somos parceiros de uma jornada de evolução, de uma caminhada evolutiva. Ou seja, todos nós chegaremos lá juntos. Então não tem por que nós guardarmos algum rancor. Nós realmente precisamos ter esse entendimento de que nós estamos numa caminhada evolutiva, tá, em conjunto. E que nós precisamos nos desligar desse ato, né, desse ato gerador, eu diria. Nos libertar do mal gerado para continuarmos purificados e com a energia equilibrada. É isso que nos mantém serenes e sempre buscando o nosso caminho evolutivo. A prática do perdão, ela nada mais é do que uma prática da indulgência. E muitas pessoas elas ficam realmente em dúvida do que significa a indulgência. A indulgência ela significa clemência, né? Uma facilidade em perdoar os erros cometidos pelos outros, em você se colocar no lugar de outras pessoas e realmente perdoar. É uma demonstração de perdão de um erro, de uma pena, de uma ofensa, né? A indulgência significa bondade. Indulgência significa tolerância pelos outros e principalmente por nós mesmos. Por que por nós mesmos? Porque, de volta, se nós precisamos perdoar algo, é porque aquilo precisava acontecer para o nosso aprendizado. No Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é no capítulo 10 também, na página 195. E ela diz o seguinte, né, o Evangelho nos traz. A indulgência. Espíritas, querem falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal, ou seja, a indulgência é um sentimento doce e fraternal, fraterno, que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. Exatamente porque nós ainda somos seres imperfeitos, né? Estamos aqui numa trilha evolutiva. A indulgência jamais se ocupa com os maus atos de outrem, não faz observações chocantes. E aí traz, quando criticais, que consequência se há de tirar das vossas palavras? E a resposta vem, ó homens, quando será que julgareis os vossos próprios corações? Ou seja, é muito fácil nós julgarmos o próximo, as outras pessoas. Mas quando é que nós julgaremos os nossos próprios corações? Quando é que nós julgaremos os nossos próprios atos e os nossos próprios erros, as nossas próprias ofensas? Vale como reflexão. Ao invés de nós ficarmos pensando no mal que o outro cometeu, vamos começar a refletir e pensar no mal que nós cometemos. Mas aí vem aquele sentimento, né? Mas eu não cometo nenhum mal. O mal ele é cometido através de pequenos erros, de palavras ou até de pensamentos. Quando muitas vezes nós pensamos algo de outra pessoa, nós estamos cometendo mal. Ele traz ainda, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes com o que fazem vossos irmãos, quando só tereis olhares severos sobre vós mesmos, ou seja, né, nossos próprios atos e nossos próprios pensamentos. Cabe a nossa reflexão aqui diariamente sobre isso. Quando nós começaremos a nos preocupar com as nossas falhas que nós cometemos e não com as falhas que o nosso irmão comete. Cada um tem a sua trilha, cada um tem a sua jornada, cada um tem as suas provas. Não tenha certeza que esse irmão
que porventura cometeu um erro para nós, esse irmão também está passando por uma prova. Tá? E tenhamos piedade, tenhamos bondade e que emanamos energias positivas para ele ao invés de energias negativas, lembrando de volta que tudo que a gente emana, a gente recebe. E o que o Cristo, né? O que ele nos trazia? Ele falava assim: quantas vezes devemos perdoar? Devemos perdoar 70 vezes 7. Tá? Isso está no capítulo 10 também, na questão perdão as ofensas, na página 192, capítulo 10. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoar-lhe-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos devem percutir a inteligência e mais alto falar ao coração. E aí continua: Pedro, perdoarás mais ilimitadamente, perdoarás cada ofensa tantas vezes quanto elas te for feita. Tá? Ensinarás a teus irmãos esse ensinamento, esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus pressentimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude, farás enfim o que desejas que o Pai Celestial faça por ti. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Por que Cristo diz que nós precisamos perdoar 70 vezes 7 vezes? Da maneira de Jesus mostrar que o perdão ele precisa ser praticado infinitamente. Ou seja, quantas vezes foram necessárias? 70 vezes 7 vezes era um número, né? Era uma conta que para a época ela era muito grande. Ela era muito ampla. Ou seja, nós precisamos perdoar, ter esse sentimento de prática infinita, tantas quantas vezes formos agredidos ou ofendidos. E quais são os tipos do perdão? Tá? Nós temos algumas classes, algumas diferentes tipos de perdão. O perdão condicional, a gente vê isso bem comumente no nosso dia a dia, né, na nossa sociedade, que ele está sempre ligado a alguma ação que a pessoa cometeu, o erro, né? É comum a gente ouvir: eu lhe perdoo se, ou seja, condicionalmente, eu lhe perdoo se você admitir o seu erro. Não é isso que o Pai nos ensinou, não é isso que está no nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Nós precisamos perdoar de coração e não colocar alguma condição sobre isso. Também tem a questão do perdão parcial, que é quando você perdoa, mas deixa claro, né, deixa exposto para o ofensor, por exemplo, que não quer mais vê-lo, ou que é a última vez que irá perdoá-lo. Isso também é muito comum a gente ver: eu te perdoo, mas eu não quero mais te ver. Bom, acho que não é bem isso que nós acabamos de ler aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é o que o Pai nos ensinou. Nós precisamos compreender as falhas, aceitar as falhas dos outros e perdoar, e entender que cada um está na sua jornada, que cada um está na sua caminhada, com os seus erros, com as suas provas, com as suas expiações. Também temos a questão do perdão adiado, que é quando você diz que vai perdoar, mas que precisa de um tempo. Ou seja, eu preciso de um tempo para te perdoar. Muitas vezes é necessário essa reflexão, muitas vezes é necessário você parar um pouquinho para refletir, para entender o que aconteceu. Só que é muito comum nós vermos que esse tempo ele se prolonga demais. Esse tempo dura-se dias, meses, anos, décadas e até uma encarnação ou várias encarnações. E isso a gente precisa estar muito atento, porque se algo aconteceu, se alguém nos cometeu algum mal, algum erro, não deixemos para outra vida, para outra encarnação, para reconciliar ou para perdoar esta pessoa. Até porque nós viemos nessa jornada, aceitamos as nossas provas, aceitamos as nossas expiações, e precisamos deixar que tudo que aconteça aqui, ele se resolva aqui. Nós não podemos levar para outra encarnação.
Isso só vai atrapalhar a nossa evolução moral, isso só vai atrapalhar a nossa evolução espiritual, que é onde a gente quer chegar. A gente quer sair do mundo de provas e expiações, nós queremos ir para um mundo de regeneração, queremos ir para um mundo feliz, e lá no final, né, chegar no mundo divino, celestial, para podermos voltar para outros mundos primitivos, mundos de provas e expiações, para auxiliar na evolução das pessoas. Então não vamos levar isso para uma outra encarnação. Não vamos levar isso adiante. Trago também de volta aqui para a reflexão de cada um, que se você tem algo que precisa ser resolvido com alguma pessoa, um amigo, algum ente querido, um familiar, e que isso ficou um tempo, esse perdão adiado, traga isso de volta. Reflita e utilize esse momento para pedir perdão para a pessoa, ou até para perdoar. Se nós cometemos um erro, pedimos perdão, reconhecemos o nosso erro. Se a outra pessoa nos pediu perdão, então perdoe. Feche esse ciclo, não deixe esse ciclo em aberto, porque se nós estamos aqui, se nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, se nós temos a doutrina espírita nessa nossa jornada nos dando suporte, vamos aproveitar esse momento, porque aqui nós temos o nosso entendimento. Talvez numa próxima jornada a gente não venha com esse entendimento, talvez nós não venhamos com a facilidade de praticar o perdão que hoje nós temos. Então faça essa reflexão, e se tem algo para ser encerrado o ciclo, não deixe mais esse tempo sendo adiado. Tá? Isso só vai atrapalhar a nossa evolução. Porque muitos, o próprio Evangelho nos traz aqui uma reflexão que muitos preferem sentar nos bancos dos réus, ou seja, o que é sentar nos bancos dos réus? É você julgar, é você estar do outro lado do banco, do que no banco da misericórdia. É muito comum nós enxergarmos isso. É muito mais fácil nós julgarmos do que nós estarmos do lado da misericórdia, do lado do entendimento, do lado da aceitação e de perdão. Fica essa reflexão mais uma vez para nós. E para o Espiritismo, ele só existe em um tipo de perdão, que seria o que? O perdão realmente incondicional, que é o verdadeiro perdão. O perdão incondicional está ligado ao amor incondicional. Esses dois devem ser duas buscas diárias da nossa jornada, da nossa evolução, deixando de lado sempre os nossos milindres do dia a dia. Ou seja, eu perdoo incondicionalmente. Eu não coloco nada na frente, eu não coloco nenhuma barreira. Eu amo incondicionalmente. É isso que Jesus nos dizia através de suas palavras. Como nós podemos praticar o perdão, já que é tão difícil para nós? Primeiro de tudo, nós precisamos compreender a importância do perdão, que é o que a gente conversou hoje aqui. Entender que a prática dele no nosso dia a dia é tão importante para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual. Então, primeiro, compreender. Segundo, entender e perdoar a nós mesmos. Porque muitas vezes nós queremos nos colocar numa posição de julgar ou de perdoar outras pessoas e a gente acaba não entendendo e nem perdoando a nós mesmos as nossas falhas. Então esse seria o segundo ponto. O terceiro seria refletir sobre o real motivo do perdão. Por que eu preciso perdoar? Será que não sou eu o errado da situação? Porque se algo aconteceu, é porque teve algum envolvimento de duas pessoas. Pode ser que eu fui o estopim, pode ser que eu fui a pessoa que iniciou talvez uma discussão e então talvez sou eu o errado da situação, porque se eu não tivesse iniciado, talvez não teria se desencadeado tudo que se desencadeou. Então refletir sobre o real motivo. Deixar as expectativas que as outras pessoas têm de você de lado. Também é importante, porque nós temos isso também no nosso dia a dia. A gente sempre fica tentando agradar todo mundo, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão achar, é um problema das outras pessoas. Tá? Então deixemos essas expectativas
de lado das outras pessoas. Tá? Para cada pessoa que tem sido dura com você, lembre-se de que alguém foi duro com ela. Tenha toda certeza. Tenha toda certeza. Se alguém cometeu algo ruim para você, alguém também foi duro com essa pessoa e cometeu algo de ruim para ela. Então precisamos também ter isso muito claro, ter esse entendimento. Precisamos parar de nos punir, tá? Parar de nos melindrar, parar de nos colocar numa posição de vitimismo, de vítima, e nos colocar numa posição de pessoas que compreendem a situação e que entendem que tudo é passageiro, que nós estamos aqui para evoluir e para aprender. Então deixamos isso de lado. Tem a questão aqui que quando você ama, você se dá permissão para se curar, porque o perdão é um processo de cura das dores, das nossas dores. Então pratique mais o amor, pratique mais o auto-amor. Se você se amar internamente, você também vai conseguir amar as outras pessoas. E isso vai facilitar, é um mecanismo que lhe facilita para esse processo de praticar o perdão, que vai lhe auxiliar muitas vezes num processo de cura das suas dores. Precisamos pensar sobre o que vai melhorar na nossa vida. Essa é uma outra dica. Se eu praticar o perdão, se eu perdoar alguém ou se eu me perdoar, o que isso vai melhorar na minha vida? De início é um peso nas nossas costas que vão sair. É aquela angústia que fica aqui. Ele vai sair. A gente vai se libertar desse sentimento. A gente vai tirar essa angústia, do nosso coração. E tudo acaba fluindo melhor. Esse é um dos principais benefícios de você praticar o perdão. Afirmar o seu valor próprio também. De reconhecer os seus princípios e os seus valores. Quais são os valores que eu quero praticar, que eu preciso desenvolver nessa minha evolução? Então nós precisamos ver o perdão, na verdade, como uma ferramenta extremamente importante para a nossa jornada. Ver o perdão como algo importante para a nossa evolução espiritual, para a nossa evolução para outros mundos, e que se nós não praticarmos, ele certamente vai ser uma âncora, um peso que vai travar esse nosso caminho, que vai deixar tudo muito mais difícil, muito mais moroso. E o perdão, ele só depende de nós, somente de nós. Muitas vezes a gente costuma querer colocar o peso nas outras pessoas, porque é muito mais fácil eu pegar o meu fardo de problemas e colocar no vizinho e falar que o problema está com ele, o problema está com a minha irmã, o problema está com o meu amigo, com o chefe do trabalho, e não colocar esse peso realmente no nosso colo e ver que é um problema nosso e que eu preciso resolver. Então, pessoal, eu gostaria de deixar a reflexão aqui para vocês, de refletir realmente da importância de nós colocarmos a prática do perdão como algo necessário no nosso dia a dia, porque ele é extremamente importante para a nossa evolução moral, para a nossa evolução espiritual. Inclusive, eu quero trazer a leitura final e a nossa oração final, que é a oração do perdão que o nosso querido Chico Xavier nos trouxe e nos ensinou também. Ela nos traz o seguinte: Senhor Jesus, ensina-nos a perdoar, conforme nos perdoaste e nos perdoas a cada passo da vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém,
faça-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que por isso mesmo as faltas alheias poderiam ser nossas. Que de meu coração toda mágoa, todo rancor e todo sentimento de luta sejam retirados para bem longe. Que o perdão possa inundá-lo com as mais ricas bênçãos, aquelas que nos envolvem, nos purificam e nos preparam para os caminhos da vida. Que eu possa aprender e jamais desistir de mim mesmo e de meus próximos. Que assim seja. Eu gostaria que cada um de vocês tivesse uma semana repleta de muito amor, repleta de muita paz, repleta de energia, que essa energia possa irradiar pelos seus lares e pelos seus entes queridos. Que assim seja. Uma boa noite, pessoal.